Olá, meu nome é Max Kirk Music, sou narrador do canal Narrando as Escrituras. Se você gostar dos vídeos, se inscreva no canal, deixe seu like e envie para seus amigos. Ele permaneceu através dos tempos, o livro de Deus, a Bíblia. Olá pessoal, paz e graça a todos. Quero falar um pouco como eu tenho prometido ao final de todos os livros da Bíblia que eu terminar de ler, irei fazer um breve resumo do livro, de sua autoria, data da primeira publicação e um esboço geral do livro. Primeiramente quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal e quero dizer que para mim é um prazer, uma alegria fazer esse trabalho, porque tudo que tem a ver com as coisas de Deus, para mim, nesses últimos dias, nesses últimos tempos que estamos vivendo, tem sido uma alegria, porque nasceu em mim um avivamento espiritual e é necessário que nós estejamos vívidos para as coisas que Deus tem para fazer, e pode ser através de mim, através de você, mas para isso acontecer temos que estar preparados, fundamentados na sua palavra, principalmente em oração. E eu quero dizer que quando você for ler as Escrituras, antes ore, busque ao Senhor. Eu quero agradecer a todos vocês que já são inscritos no canal. Me ajude a divulgar a palavra de Deus. Envie para as pessoas, para seus amigos, nas suas redes sociais, o nosso trabalho. Assim você também estará ajudando a crescer o ministério e a crescer principalmente o Evangelho do Senhor, ser anunciado, a boa nova. Que a palavra de Deus é uma boa nova. A palavra de Deus, ela conta algo que já foi feito por intermédio de nosso Senhor Deus e Jesus Cristo. Por isso, para mim é um motivo de muita alegria, muita satisfação estar fazendo esse trabalho. É com muito amor e carinho, é com muita dedicação que eu estou fazendo esse trabalho, não para a minha honra, mas sim para a glória e a honra do nosso Deus, que simplesmente Ele que tem me incentivado, Ele que tem falado comigo ao meu coração. O Espírito Santo tem sido o meu melhor amigo, e eu peço e falo a você que busque ser amigo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo que está dentro de você, ele fala com você. Quando o Espírito Santo fala, é o mesmo Deus falando com você. É por isso que a gente ora, é por isso que é necessário buscar a Deus em oração, porque quando você ora, o Espírito Santo que está dentro de você, o Espírito Santo de Deus, ele ora por você com gemidos inexprimíveis. Então é necessário buscar o Espírito Santo, é necessário buscar em oração. A oração, ela move a mão do nosso Deus. A oração, ela move a mão do Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso. E através, como Deus, ele é uma pessoa, Deus, ele é pessoal, ele é relacional. Deus, a intenção de Deus, quando ele fez o homem, você pode observar que ele fez todas as coisas, e a última coisa que Deus fez foi o homem, nós, o ser humano, com a sua imagem e semelhança. E ele diz: isto é muito bom. Está lá em Gênesis. Após ele terminar, ele fala todas as outras coisas que ele terminou de fazer, ele diz que era bom, mas quando terminou de fazer o homem, ele diz muito bom. Isso significa que Deus sempre quis ter e quer ter um relacionamento com o homem, mas o pecado afasta
o homem de Deus. É o pecado que cria a barreira entre Deus e o homem. E por isso que é necessário que buscamos a Deus em oração para que o pecado venha se afastar de nós, porque é o próprio Deus quem tira o pecado de nós. É o próprio Deus quem tira. Ele é quem faz a obra dentro de nós, através do teu Espírito Santo, que é o próprio Deus. Vamos à autoria do livro Levítico. Em mais de 50 mensagens neste livro, afirma-se que Yahvé, Deus Todo-Poderoso, o Senhor, falou tais palavras a Moisés, que as anotou pessoalmente ou mandou registrar. Capítulo 4, 1, capítulo 6, 1, capítulo 8, 1, 11, 1, 12, 1. O próprio Messias, Jesus Cristo, também atestou a autoria mosaica de Levítico, que está em São Marcos, capítulo 1, 44, em relação a Levítico 13, 49. As Escrituras Sagradas descrevem o livro de Levítico como um oráculo divino transmitido a Israel logo depois que os israelitas foram adotados como um povo com quem Deus estabeleceu sua aliança, que está em Êxodo 19, capítulo 5. Fora-lhe dada a Torá, a lei moral básica, o decálogo, está em Êxodo 20, e a presença de Deus viera habitar no tabernáculo recém-construído, que está em Êxodo 29, 43, 40, 34. Logo em seguida foi concedido o livro de Levítico, de acordo com a promessa que o próprio Senhor havia feito para o povo de Israel, que está em Êxodo 25, 22, a fim de que servisse de palavra de orientação segura para o louvor a Deus e para a vida diária em santidade. Contudo, sua legislação, eventos relatados, cobrem apenas algumas poucas semanas vividas pelos israelitas naquela época. Desde a edificação do tabernáculo por Moisés, que está em Êxodo 20, 17, até a partida de Israel do Monte Sinai, menos de 2 meses mais tarde, está em Números, capítulo 10, 11. Então, o livro de Levítico, ele foi uma orientação para que o povo, entretanto, estivesse com a sua santidade em Deus. O propósito do livro, os propósitos que esse livro traz é interessante, porque o livro de Moisés, intitulado Levítico, recebe seu nome em português, derivado da Septuaginta LX, a mais antiga tradução grega do Antigo Testamento, significa relativo aos levitas. Entretanto, seu título em hebraico original é Vaikra. Ele convocou, é a primeira palavra do texto hebraico da obra, que comunica o sentido de ele. Yahvé chamou. Embora o livro de Levítico não trate exclusivamente dos deveres especiais dos levitas, mas recebe esse nome porque diz a respeito, sobretudo, ao culto de adoração no tabernáculo, dirigido pelos sacerdotes, filhos de Arão, com a cooperação de muitos membros da tribo de Levi.
Estão registradas no livro de Êxodo as orientações básicas quanto à construção do tabernáculo. E agora a palavra do Senhor no livro de Êxodo, as orientações básicas quanto à construção do tabernáculo. E agora a palavra do Senhor expressa no livro de Levítico, registra as leis e as ordenanças para o estabelecimento do culto à pessoa de Deus, que se realizará nas dependências desse espaço santo, denominado tabernáculo, tenda, casa, templo, incluindo-se as instruções sobre a purificação cerimonial, as leis morais, os dias consagrados, santos, o ano do Shabat, sabático, o ano do jubileu. Essas leis foram outorgadas em sua maior parte no ano em que o povo de Israel estava acampado no Monte Sinai. Quando Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, deu ordens expressas a Moisés como organizar a adoração, o governo e as forças militares de Israel. Inclusive, Deus mandou que Israel fizesse um censo, uma contagem, primeiro daqueles que iriam se alistar no exército, de 20 anos para cima. Depois ele fez uma contagem dos de um mês até tal idade. Depois fez as contagens dos levitas também. Como a continuidade dessa história está registrada no livro de Números, com os preparativos para que o povo marche em direção a Canaã. O tema principal de Levítico é a santidade. Vou repetir, o tema principal do livro de Levítico é a santidade. Levítico 14:44. A humanidade deve reconhecer a santidade de Deus, o eterno, soberano Criador, Pai de todos os que nele creem. Os crentes, os homens, só conseguem adorar e cultuar devidamente ao Senhor em estado de santidade. Não é possível louvar a Deus coerentemente em pecado impuro. Em Levítico, a santidade espiritual é simbolizada pela perfeição física. Por isso, as prescrições exigem animais sem qualquer defeito para seus muitos sacrifícios. Capítulo 17 requer sacerdotes igualmente sem deformidades. Capítulo 8-10, a hemorragia da mulher depois de dar à luz. Capítulo 12, as úlceras, as queimaduras, até mesmo a calvície, a queda anormal de pelos do corpo todo ou apenas do cabelo. Capítulo 13-14, o fluxo do homem. Capítulo 15, 1-18, as atividades específicas durante os períodos menstruais, 15-19-33, todos são abordados em Levítico como sinais de impureza e mácula e são comparáveis às próprias imperfeições morais e espirituais do ser humano, em geral, que anulam sua integridade e perfeição para o culto a Deus. As pessoas com doenças de pele, especialmente as claramente expostas naquela época, eram tiradas do arraial da congregação, do lugar santo da comunidade dos israelitas, e também porque ali era o lugar da presença especial de Deus. Ali era o lugar onde Deus habitava. E a santidade, ela é impossível ter
delitos e ter a sua forma igual ao pecado. É por isso que é necessário ter uma separação. O lugar da presença de Deus, ele é santo, e Deus ele não se junta a pecado, porque a santidade dele é inabalável, e é impossível, não pode, isso não acontece. Se há pecado, não há santidade. Se há pecado, não há contato exclusivamente com Deus, apesar que é o próprio Deus que hoje trabalha dentro de nós, limpando os nossos pecados. É por isso que temos que estar prontos, temos que estar prostrados para que Ele venha com seu poder e nos limpe, nos molde desse pecado. Do mesmo modo que Adão e Eva foram banidos do jardim do Éden, que significa também, Éden significa delícias, é coisa linda, coisa especial, coisa esplendorosa. Esse significado da palavra Éden é também delícias, porque tudo que é delícia é gostoso. Quando você come uma comida boa, você não fala, nossa, que delícia essa comida, que delícia esse carro, que delícia essa casa, nossa, que coisa linda. Éden significa isso, significa perfeição, significa coisas gostosas, coisas inabaláveis, coisas inexplicáveis. Éden significa isso também. Contudo, essa exclusão temporária, a exclusão temporária, quando uma pessoa ficava doente, ela ficava um tempo fora. Aí os sacerdotes, eles examinavam a pessoa para atestar se a pessoa foi curada por eles. Aí ao as pessoas forem examinadas pelos sacerdotes e curada, ela voltava, portanto, o relacionamento normal com o povo. Também participava dos procedimentos do culto a Deus, mas primeiro tinha que se limpar para depois voltar à sua vida normal no arraial. E essa pessoa, ela oferecia sacrifícios perfeitos exigidos, simbolizando o sacrifício perfeito e integral de Cristo. Sendo assim, a partir da aliança do Sinai, o povo de Israel passou a ser a representação terrena do reino de Deus, a teocracia, como um rei que é o nosso Deus, Yahvé, o Todo-Poderoso. O Senhor estabeleceu a sua regulada e a sua administração sobre toda a vida de Israel. Sua rotina espiritual, comunitária e individual passou a ser regulada, submetida à Torá, a lei e às demais leis derivadas da palavra de Deus. O povo de Israel se transformou em nação santa de Deus, instruída em santidade, onde toda a atenção era voltada para os aspectos cerimoniais do culto a Deus. Por meio do seu povo, assim, os sacrifícios deviam ser oferecidos num santuário especial, bem aprovado por Yahvé, o lugar. E pessoas que simbolizam tanto a santidade quanto a compaixão de Deus. O povo seria governado pelos sacerdotes que, por intermédio dos seus cuidados pastorais e jurídicos, assim como mediante a instrução na Torá, que proviam e preservariam o povo na pureza de uma vida santa diante da presença de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, cada sacrifício deveria fazer sentido para os israelitas como amplo, profundo significado espiritual, como ritual do dia da expiação, que está em capítulo 16.
ou quanto ao sentido e valor do sangue das ofertas, capítulo 17, 11, também está em Gênesis 9, 4, ou ainda a importância da substituição do sacrifício, o bode expiatório, que está em capítulo 16, 21 de Levítico. Como os vários povos da antiguidade tinham o costume de oferecer porções de seus produtos da terra, como vários povos da antiguidade tinham o costume de oferecer porções de seus produtos da terra como oferta pagã às suas divindades, parte da crítica acredita que os procedimentos de culto de Levítico teriam sido importados de outras culturas, outras regiões. Contudo, a Bíblia é muito clara em asseverar que todas as ordenâncias e sacrifícios determinados em Levítico são a expressa palavra de Deus comunicada a Moisés. E o seu significado decorria totalmente do relacionamento pactual entre Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, e seu povo, a Israel. Ainda que de fato haja algumas semelhanças e coincidência nas atitudes práticas dos seus serviços religiosos, as várias ofertas têm diferentes motivos e funções, sendo a expiação, a adoração a mais importantes, como está em Êxodo 25, 17. Também a data dessa primeira publicação de Levítico, as Escrituras descrevem o livro de Levítico como uma obra que foi transmitida a Israel logo depois que os israelitas foram adotados como povo com quem Deus fez aliança, que está lá em Êxodo 19, 5. Alguns críticos, entretanto, relegam essa obra a 1 milênio depois de Moisés, com base em suposições científicas não comprovadas e a despeito do que a própria palavra de Deus afirma acerca de si mesma, em geral o livro de Levítico em particular. Levítico, a exemplo dos demais livros que compõem a Torá, a lei, o Pentateuco, que o Pentateuco significa os primeiros 5 livros da Bíblia, são considerados os Pentateucos, foram escritos entre 1450 e 1410 antes de Cristo. Veja mais detalhes na introdução do livro Gênesis, você vai ter um entendimento mais expansivo deste trabalho. Vemos que esse livro é um livro importante porque ele traz o seu ponto fundamental. O ponto crucial desse livro é a santidade em Deus. Deus, aqui ele passa a sua regulamentação, como o povo deve ser santo. Ele dá as direções a Moisés, como fazer que o povo fique santo na presença de Deus, e as ofertas de expiação, de propiciação voluntárias por pecados são a demonstração que Deus sempre quer estar do lado do homem, sempre quer estar dando uma segurança para o ser humano. Então é necessário que tenhamos essa frieza de entender que só há um Deus, só há um Cristo, só há um Rei dos Reis, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E
hoje, nos tempos que vivemos, esta nossa geração, ela não entende, ela não busca a entender o que Deus é e o que Ele faz. E a Bíblia, ela é muito clara, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando oramos, falamos com Deus, e quando abrimos as Escrituras, é Deus quem fala com a gente. De capa a capa, a Bíblia, ela é toda Deus falando com o ser humano, porque a intenção de Deus sempre foi ter um relacionamento com o homem. Quando eu falo homem, a mulher também, é o ser humano. Deus, o desejo dele ter um relacionamento com o ser humano. Mas, infelizmente, o ser humano não conseguiu ter esse relacionamento com Deus porque deixou com que o pecado entrasse em seu coração. Então é necessário voltarmos às Escrituras, é necessário voltar a Cristo. E a nossa geração de hoje, ela tem um acesso exclusivo, porque o véu daqui do tabernáculo, essas prescrições que eu acabei de falar, que também está no livro de Êxodo, a construção do tabernáculo, tinha o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Para entrar no santíssimo lugar, tinha um véu muito alto, com uma espessura aproximadamente 30 centímetros, 2 carroças de boi de cada lado. Era impossível rasgar esse véu. Mas quando Deus mandou que Jesus Cristo viesse até a terra para viver como ser humano, para viver como homem, e Jesus Cristo, ele não pecou, Deus fez com que ele fosse para a cruz também para poder remir nossos pecados. É por isso que é necessário que hoje, para você chegar a Cristo, você tem que estar em Jesus. Através de Jesus, você chega a Deus. Então é necessário estarmos buscando Jesus Cristo, o Espírito Santo, porque é o próprio Deus. Eu quero agradecer a todos vocês. Essa é uma pequena ilustração, uma pequena demonstração do livro, alguns aspectos do livro importantíssimos, mas o que o livro de Levítico foca, o foco principal do livro é a santidade quanto a Deus. Que Deus abençoe, busque ler as Escrituras e ore para que o Espírito Santo te dê entendimento. Aí dentro de você nasce essa vontade voraz de ler a Bíblia, não apenas ler ou narrar que seja, mas que buscar o entendimento das palavras, daquilo que Deus quer falar. A Bíblia já tem toda a revelação. É necessário buscar isso. O Espírito Santo, ele te ajuda a entender que a Bíblia, ela não é um livro comum, ela é a palavra de Deus, e ela foi e é inspirada e expirada. O que significa inspirada e expirada? Expirada que todos os profetas, todas as pessoas que escreveram a Bíblia, dentro delas veio a inspiração do próprio Deus para que pudesse escrever a palavra de Deus. É por isso que não é necessário mais ninguém escrever nada, nem mais profecias, porque já está tudo na Bíblia. Tudo o que era e o que há de vir está dentro das Escrituras. Basta buscarmos entender, mas simplesmente sozinho não conseguimos. Temos que ter o Espírito Santo de Deus ao nosso lado, que é o próprio Deus nos ajudando a entender as Escrituras. Obrigado, que Deus abençoe. Até
próximo livro, que agora estamos indo para Números. Quero agradecer a todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Jesus. Que toda a honra e que toda a glória seja para sempre, para o nosso Deus, amém e amém, Senhor Jesus. Aviva Brasil, aviva Itapevi, aviva nação, em nome de Jesus, amém.